FONSEMI alerta para a possibilidade de chuva forte nos próximos 3 dias em todo o Ceará. Nessa edição você vai ver também. Porque mesmo com a quadra chuvosa dentro da média, quase 100 açudes estão com menos de 30% de água acumulada. Com a crise hídrica que o Ceará enfrenta, racionamento é a palavra de ordem. A gente mostra ainda os detalhes do encontro que debateu o combate à violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Estudos já mostram que a violência doméstica tem impacto até na economia. Tem também a conquista cearense na área da educação por meio de políticas públicas. Projetos de incentivo à leitura e à tecnologia contribuem para a diminuição da evasão escolar no estado. E o encontro que reuniu artistas para debater sobre a cultura na agenda política. Fortaleza foi escolhida para sediar o evento, que acontecerá também em outros estados do Nordeste. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 13 de março, está começando. Olá, boa noite. A gente começa esta edição com um dado histórico na educação cearense. Em 2018 foi registrado o menor índice de evasão escolar desde que esse dado passou a ser pesquisado. De cada 100 alunos matriculados nas escolas públicas estaduais, apenas 5 desistem de seguir o ano letivo e a meta é zerar esse número. O levantamento apontou ainda o crescimento de alunos aprovados no ensino médio e, consequentemente, a diminuição dos reprovados. A rede estadual de ensino é hoje referência no país como modelo de incentivo à educação na escola pública. Depois de uma série de melhorias na metodologia de ensino e qualificação da estrutura das escolas, agora o estado alcançou também o menor índice da história da evasão escolar. Justamente a consolidação de projetos que já vem aí há 10, 8, 6 anos acontecendo, que está hoje apresentando resultados. Essa questão do número da evasão, que 10 anos atrás era um problema enorme, a gente vem reduzindo regularmente ao longo desse tempo. Há 10 anos, a taxa de evasão escolar no estado chegava a quase 17%. Agora, reduziu significativamente para 5%, metade da média nacional. E o que vem contribuindo para esse bom resultado? É só comprovar pelas escolas. Novos projetos com estímulos à leitura, o uso da tecnologia e aulas mais atrativas. São alguns exemplos dessa transformação que qualifica a formação escolar, que melhora a frequência dos alunos em sala de aula. Cada turma tem um diretor que tem 4 aulas por semana para olhar para aquela turma. Isso é muito importante num projeto da Secretaria da Educação. Importante mais o projeto do Núcleo, que é o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, em parceria com o Instituto Aliança e com o chancela da Unesco. É um programa que trabalha o socioemocional do aluno, e isso traz maturidade aos meninos, traz um norte. Os bons resultados nas escolas trazem outros benefícios. Por exemplo, investir em educação é menos violência nas ruas. Uma cultura de paz e valorização do estudo para transformar o futuro de uma geração que acredita no potencial da educação. Através da educação que conseguimos um bom emprego, conseguimos refletir o que realmente queremos na nossa vida futuramente. E de manhã eu tenho um período que estudo aqui na escola e depois eu trabalho. Sendo assim, de noite já começo a estudar para poder investir nos meus estudos, ou seja, me formar em alguma coisa, que eu quero me formar ou em pedagogia ou em enfermagem. A taxa de aprovação dos alunos também se destaca. Chegou a 90% de alunos que passam de ano em toda a rede pública estadual, 10% a mais que a média nacional. E o esforço é para continuar investindo cada vez mais na escola pública de qualidade. Tendo muito foco tanto no acompanhamento, no monitoramento desses dados de infrequência, de faltas que geram a evasão,
tem um cuidado muito especial com a aprendizagem, né? A aprendizagem é o foco, porque quando não há aprendizagem também é um fator de desmotivação do aluno continuar, permanecer na escola. Então, tem esse foco no que a gente chama de questão cognitiva, na aprendizagem mesmo, e tem um outro foco que é no socioemocional, que é no aluno se sentir bem-vindo, bem-quisto. O programa Mais Infância Ceará foi um dos maiores destaques do 2º Seminário Internacional da Primeira Infância, que terminou hoje em Brasília. O evento foi promovido pelo governo federal por meio do Ministério da Cidadania. O encontro reuniu especialistas internacionais e brasileiros para avaliar as políticas públicas e provocar reflexões que qualifiquem e ampliem o atendimento à primeira infância, que inclui crianças até os 6 anos de idade. O projeto do Ceará, que deve em breve se tornar uma política pública estadual, foi um dos destaques do evento. Quando vem o convite do Ministério para apresentar internacionalmente, para várias pessoas que estão querendo conhecer esse tema e querem conhecer a experiência do Ceará, então para nós é um momento de felicidade e recebo isso com muita humildade, com vontade de fazer mais ainda, mais entusiasmada, porque sabemos que estamos no caminho certo. Ficamos muito bem impressionados com o trabalho que vem sendo feito no Ceará. O Ceará é um dos estados brasileiros que trabalha com mais municípios envolvidos nos programas de primeira infância. E uma parceria forte do programa Criança Feliz, né? Ajudando o trabalho da primeira-dama, da Oneli, em todo o estado do Ceará. É bem nesse início da vida que se formam as competências humanas. E certamente a nova geração virá no Ceará aí em melhores condições graças a esse trabalho que está sendo feito agora. A violência doméstica é um problema que repercute em diversos setores da vida da vítima e principalmente no desempenho profissional. Pensando nisso, foi realizado hoje um seminário que foi para debater o impacto desse comportamento abusivo. Quando se fala em violência doméstica, traz à tona alguns dos comportamentos mais primitivos da sociedade, que infelizmente é uma realidade contemporânea. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2017, 193 mil mulheres registraram queixa por esse tipo de violência, uma média de 530 casos por dia. Muito do crescimento desse número se dá pelo acesso à informação. Havia antigamente muita subnotificação, muitas mulheres não tinham coragem de denunciar, viviam num ciclo de violência, né? E hoje elas são muito mais conhecedoras dos seus direitos e têm muito mais coragem para denunciar, né? A nossa cultura ainda está muito permeada dessa situação de que muitos homens ainda se apoderam das mulheres como se fosse um objeto ou propriedade sua. A violência doméstica é um problema que não faz distinção de raça, credo, idade ou classe social e vai muito mais além somente da agressão física. É uma questão que precisa estar sendo sempre debatida pela sociedade, já que os seus impactos vão muito mais além somente do que acontece dentro de casa. Os aspectos desse comportamento abusivo refletem até na economia. Uma pesquisa que foi capitaneada pelo UFC, pelo professor José Raimundo da UFC, apoiada pelo Instituto Maria da Penha, em que se avaliava os aspectos econômicos da violência doméstica. O Brasil perde mais de R$1 bilhão por ano em função dos casos de violência doméstica. Para debater o assunto, foi realizado hoje, em Fortaleza, o seminário Violência Doméstica e o seu impacto no ambiente laboral. O evento contou com a palestra de Maria da Penha, cearense que dá nome à principal política pública no combate à violência contra a mulher. As mulheres que sofrem violência doméstica, elas faltam até 18 dias, né, ao trabalho durante o ano. O rendimento delas é diminuído. Ela pode ocasionar acidentes com ela mesma ou com outras pessoas, porque ela não está concentrada no seu trabalho, que requer, né, uma atenção especial. A violência doméstica mexe com a mulher em todos os sentidos. No próximo bloco, a gente fala sobre a previsão da FUNSEMI de chuva forte para os próximos dias em todo o Ceará. Você vai ver também. Porque, mesmo com a quadra chuvosa dentro da média, a situação hídrica do Ceará ainda é de alerta. E o novo binário que deve melhorar o trânsito em bairros da Regional 4 em Fortaleza.
daqui a pouco. Quem costuma dirigir aqui em Fortaleza sabe que nesse período de chuva o trânsito fica bem mais complicado. Por isso, diversas intervenções estão sendo realizadas na cidade. Hoje, por exemplo, foi inaugurado um novo binário que deve beneficiar quem costuma passar pelos bairros Itaperi, Parangaba, Maraponga e outras áreas da Regional 4. O novo binário inicia na rua Antônio Bandeira, acesso para os motoristas que vêm da Avenida Godofredo Maciel, na Maraponga, em direção à Avenida Silas Monguba. Mais alternativas para tentar acabar com os longos congestionamentos que se formam em horário de pico. Tiramos as vias em sentido duplo, as vias que pegam a principal parte do fluxo, colocamos em sentido único, formando binários. E aí envolve aqui desde a Manuel Bandeira, 1º de Janeiro, a José Meneleu, todas essas vezes, Manuel Teófilo, para fazer esse L aí que liga a Silas Monguba a Godofredo Maciel. O novo acesso contempla o tráfego de motoristas que passam diariamente pelos bairros Maraponga, Itaperi e Parangaba. Além da via alternativa, o projeto inclui também nova sinalização para pedestres, calçadas e ciclovia. Quem passa por aqui já sente a melhoria no trânsito. Melhorou, agora está mais fácil de a gente andar. O prefeito Roberto Cláudio visitou o novo binário e aproveitou para confirmar que novos acessos serão entregues até o próximo mês de agosto. Eu sei que tinham 3, que era Bom Jardim, binário Zé Leon, Pedro Paulo, lá no Parque Manibura, e também o trinário Duque de Caxias. Os próximos 2 dias devem ser de chuva em todas as regiões do Ceará. A previsão foi divulgada hoje pela FUNSEMI. O motivo é a proximidade da zona de convergência intertropical, que é o principal indutor de precipitações nesta época do ano. Então veja como é que fica o tempo. Choveu em praticamente todas as regiões do estado, 100 municípios ao todo até às 7 da manhã desta quarta-feira. Os maiores índices foram em Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Beberibe. Em Fortaleza, o maior acumulado foi no posto de coleta do Castelão. A previsão para amanhã é de céu nublado com chuva em todo o Ceará. Os detalhes estão no portal da FUNSEMI. Pois é, você viu, a quadra chuvosa deste ano trouxe até um alívio para a seca no Ceará, mas a situação ainda é de alerta por conta do baixo nível nos reservatórios. Por isso é importante que a gente, toda a população, mantenha o consumo consciente de água, hábitos que devem fazer parte do dia a dia, como mostra o repórter Everton Lucas. Débora e Jefferson já mudaram os hábitos dentro de casa. Por aqui, o desperdício de água não existe mais. A gente sempre junta muita roupa quando vai lavar as roupas na máquina e sempre que dá a gente junta a água da máquina para reutilizar em outras situações. Ou no banheiro, ou mesmo quando a roupa não está tão suja, a gente lava outras roupas com ela. Eles sabem muito bem a importância de economizar esse líquido precioso. São atitudes individuais que promovem um bem coletivo. Ações para lá de bem-vindas, já que a gente conhece bem a situação hídrica do estado. Reservatórios com pouca água acumulada e muitas comunidades rurais sentindo na pele o impacto disso. A expectativa dos cearenses é que venha do céu a resposta e o alívio para esta situação. A partir de 2012, nós tivemos uma sequência de anos muito secos. Até 2017, 2018, começou a chover em torno da normal, da média histórica. E nesse 2019 está dentro do esperado pela FUNSEMI até o momento, ainda são dados parciais. Se a gente for fazer um apanhado dos últimos anos, 2009 teve a quadra chuvosa com maior saldo positivo. Ficou 63% acima da média. 10 anos depois, nós cearenses esperamos um resultado pelo menos parecido. E as nossas expectativas não têm se frustrado. Os meses de janeiro e fevereiro ficaram acima da média histórica para cada período. Mas para resolver o problema do abastecimento dos nossos reservatórios, não é preciso somente muita chuva. É preciso que essa chuva caia em pontos estratégicos do nosso estado. A região do Salgado, do Alto Jaguaribe, do próprio Jaguaribe, a bacia do Banabuiú, seria muito importante que a chuva se concentrasse nessas regiões. Mas esse ano mesmo a gente está observando que até agora isso não ocorreu, está novamente ocorrendo boas chuvas na porção mais ao norte do estado. Atualmente, os 3 maiores reservatórios do estado, Castanhão, Oroz e Banabuiú, não chegam a 10% de sua capacidade total.
A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado monitora 155 açudes. Eles têm capacidade para armazenar mais de 18 bilhões de metros cúbicos. Infelizmente, hoje o volume total é de pouco mais de 2 bilhões de metros cúbicos, representando 12% da totalidade. 10 açudes estão sangrando, 30 estão em volume morto e 10 estão completamente secos. Todos esses dados reforçam a importância de racionar água no dia a dia. Evitar lavar a calçada, evitar lavar o carro com mangueira, né? Fazer realmente uso responsável da água, tendo o compromisso também de entender que essa água, quando é garantido o abastecimento humano, principalmente na crise que nós estamos, que desde 2012, vários outros usos foram reduzidos para poder assegurar essa prioridade. Então é importante o compromisso de todo mundo. A água está realmente ficando cada vez mais escassa e a gente não pode desperdiçar, né? Tem muitos locais do Ceará, por exemplo, que sofrem ainda, né, com a falta d'água. Então a gente tem que economizar bastante. Então é importante cada um fazer a sua parte. Tá aí a dica. E a seguir tem o futebol. O Ceará recebe o Corinthians daqui a pouco pela terceira fase da Copa do Brasil na Arena Castelão. A gente mostra ainda. O encontro como parte do projeto Nordeste das Artes, que tem como objetivo incluir a cultura na agenda política. E os 11 novos mestres e mestras da cultura cearense selecionados no edital Tesouros Vivos. O Jornal da TVC volta já. Futebol, o Ceará recebe o Corinthians daqui a pouco às 9h30 da noite pela terceira fase da Copa do Brasil na Arena Castelão. O Vovô ainda não venceu na competição no tempo normal. Na primeira fase, empatou por 1-1 contra o Central, fora de casa. Na segunda, empate sem gols contra o Foz do Iguaçu, lá na casa do adversário. Nos pênaltis, o Alvinegro venceu por 4-2 e seguiu na competição. O time de Lisca segue invicto nesta temporada em todas as competições e vem de um empate diante do maior rival, o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense. O único desfalque certo para a partida é o atacante Leandro Carvalho, que atuou na competição pelo Botafogo e não vai enfrentar o time paulista. Já o Corinthians, na primeira fase, também se classificou com um empate por 2-2 contra o Ferroviário, o nosso Ferroviário aqui, lá em Londrina. Na segunda, em Itaquera, o Timão venceu o Avenida, do Rio Grande do Sul, por 4-2. Os detalhes desta partida você confere amanhã no Trem Bala, a partir do meio-dia, claro que é aqui na TVC. E a Escola Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas para o Programa de Formação Básica. O objetivo é encaminhar os alunos para o mundo das artes e da produção cultural. O repórter Emanuel Bruno é quem traz todos os detalhes. Olá a todos, ao todo são 170 vagas disponibilizadas nos cursos de artes cênicas, artes visuais, audiovisual e fotografia. São 75 vagas a mais do que disponibilizadas no ano passado. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu estou aqui com o Edilberto Mendes, que é coordenador de formação aqui do Porto. Edilberto, fala um pouco para a gente, como é que funcionam esses cursos primeiramente? Olha, são cursos de iniciação ao campo das artes, nas diversas linguagens. Eles são voltados especialmente para jovens a partir dos 16 anos de idade. Então, jovens a partir de 16 anos de idade, com ensino fundamental completo, que tenham interesse em atuar no campo artístico, pode procurar a gente, fazer a inscrição pelo site da escola. A gente está oferecendo artes visuais, fotografia e artes gráficas, formação do ator, está oferecendo também curso de formação em cinema, câmera, edição e som, e está oferecendo um ateliê de escrita dramática. Ok, então muito obrigado pelos esclarecimentos. Então, se você ficou interessado aí, são 170 vagas, tem vaga aí para todo mundo. Basta dar uma olhada no site do Porto Iracema, que é o www.portoiracemadasartes.org.br. Emanuel Bruno para o Jornal da TVC. E o SESC deu início hoje ao projeto Nordeste das Artes, com encontros estaduais que devem promover um diálogo entre a classe artística, tudo para debater sobre ideias e formação de profissionais. A proposta do evento também é incluir a cultura na agenda política. Um fórum para discutir e apresentar a cena cultural nordestina. Assim é o primeiro Fórum Nordeste das Artes, iniciado hoje no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema. O encontro é voltado para artistas, estudantes, pesquisadores e é realizado pelo SESC. Esse momento para a gente é de fundamental importância, né? A gente reafirmar a importância da cultura para o desenvolvimento social, econômico e político do país, né? Ter a cultura como um lugar
e a arte como um exercício da cidadania. Entre os temas debatidos, a realização de festivais da cultura cearense, editais, gestão de equipamentos e direitos culturais. Edilberto é consultor do Mapa Cultural de Sobral. Hoje ele participou da mesa de discussão sobre o software, que tem contribuído para a cultura do seu município. Um dos grandes benefícios que a plataforma permite, é a possibilidade de integração desses dados, a disponibilização desses dados para a sociedade civil, numa perspectiva de transparência. E o uso dela, que foi bastante importante, são a ferramenta de editais. Hoje, por exemplo, um proponente de edital não precisa entregar essa documentação impressa, como era aquele calhamaço de papel antes. Ele pode fazer toda essa inscrição dentro da ferramenta, dentro do mapa. Quem também compartilhará as experiências vivenciadas é o Lenildo, gestor do Centro Cultural Belchior, equipamento cultural do município de Fortaleza. Talvez a proposta seja, a partir desse encontro, a partir desse debate, pensar como que esses equipamentos que são geridos pelo governo do estado, pela prefeitura de Fortaleza, pela sociedade civil de uma maneira geral, entender também que a sociedade tem lugares, sedes, espaços que também são equipamentos e aí imaginar como que essa política se integra. Esse mesmo fórum acontecerá em todos os estados do Nordeste até o final desse mês de março. E a ideia é que seja gerado conteúdo para a programação cultural a partir do que foi debatido durante o evento, para ser apresentado à sociedade. É super importante, sobretudo nesse momento em que a gente está passando por um desmonte no campo cultural em termos de política pública a nível nacional. Então é importante a gente se mobilizar, agentes culturais, produtores, artistas, professores, pesquisadores, a refletir e a debater sobre as questões que levam aos grandes temas da cultura, como formação, como direito cultural, fomento. 11 novos mestres e mestras da cultura cearense foram selecionados no edital Tesouros Vivos da Cultura. A política pública reconhece e incentiva a produção artística, valorizando o regionalismo. Primeiro é esculpido na madeira a imagem que se deseja retratar. Depois, a parte elevada é coberta com tinta para imprimir o desenho. Assim é a arte da xilogravura. A arte essa que faz parte da vida do seu João Pedro há cerca de 20 anos. A arte essa que ele também passa para as novas gerações. A xilogravura, para mim, eu posso dizer que é a própria vida, porque eu vivo da xilogravura e vivo para a xilogravura. É o meu trabalho, a sustentabilidade familiar, e também a cultura e o que eu sei fazer, Então a xilogravura ela é um todo na vida. A xilogravura é também uma das principais características da literatura de cordel. Só desse material, o seu João Pedro tem mais de 10 mil exemplares, além do maquinário que produz essas publicações. A forma como o artista mantém essa manifestação cultural viva por todo esse tempo teve um reconhecimento. E o seu João Pedro aqui agora é reconhecido como um mestre da cultura do nosso Ceará. Esse reconhecimento vem por meio de uma lei estadual que constrói um tipo de catálogo desses tesouros vivos da nossa cultura. Mestre, para ser mestre, ele tem que ver que não é só ensinar, não é só levar o aluno na direção do que ele quer para deixar parte de suas técnicas com o aluno. É acompanhar o aluno na composição de suas ideias e de sua criatividade, sem interferir na criatividade do aluno. Porque eu acho que a arte ela é livre. O seu João Pedro e outros 10 mestres foram contemplados pelo edital dos Tesouros Vivos da Cultura em 2018. Por meio dessa seleção pública, os participantes passam a receber um auxílio financeiro mensal e os grupos tradicionais recebem apoios por suas atividades. Atualmente, o Ceará tem 80 mestres, 13 grupos e 3 coletivos. Com esse resultado, a meta do Plano Estadual de Cultura do Estado de ampliar o número de mestres é atingida. Os mestres da cultura popular tradicional, eles são os guardiões das nossas tradições, das nossas expressões, dos nossos saberes, dos nossos ofícios da nossa cultura popular. Eles são os que mantêm esses saberes e passam entre as gerações. Eles receberam dos seus pais, dos seus avós, do meio familiar, do meio comunitário onde eles vivem, e eles são os grandes responsáveis pela manutenção e pela transmissão. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã.
Uma ótima noite para você.